duelo tático, dos mais complexos da Copa do Mundo de Clubes, mas como num cruel jogo de tabuleiro, 2 casas atrás para o Flamengo em apenas 8 minutos. Erros seguidos em saídas de bola, desequilíbrio, pane. Todo rubro-negro acreditou que daria jogo. Não dava para pensar diferente. Mas de cara ficou claro que a montanha era íngreme. Kimmich bateu, a bola tocou na cabeça de Pulgar e entrou. E a bola vai morrer no fundo do gol do Flamengo. Antes dos 10 minutos, nova falha. Pulgar tocou para Arrascaeta e o uruguaio foi facilmente desarmado. Harry Kane, de fora da área, fez o segundo. Um vacilo contra um time pragmático, cheio, recheado de talentos. Flamengo atônito. Como ainda não havia se mostrado com Felipe, mérito do adversário. No jogo de nervos, o Flamengo demorou a se recompor, mas ainda respirava, mesmo com dificuldades. Wesley cruzou, Arrascaeta tocou para a segunda trave e Luiz Araújo bateu de primeira. Meu Deus do céu, o que é isso? Neuer, impressionante como sempre, fez uma das grandes defesas da Copa de Clubes até aqui. Jogo franco e a esperança passeou pelo gramado do estádio de Miami. Dominou, olha o Gerson! Gol! No chute rápido, forte e perfeito de Gerson, Neuer virou mortal. Gol com cara de despedida. Tudo indica que o capitão da equipe vai mesmo sair do clube na volta ao Brasil. Entrou mudo e saiu calado da competição sem entrevistas. O Flamengo sonhou com o empate, mas se descuidou. Luiz Araújo, que fazia bom jogo, desarmou na defesa e afastou para a intermediária. Goretzka, livre e com todo o tempo do mundo, fez o terceiro. No melhor momento do Flamengo na partida. E agora de novo, numa bola recuperada pelo Bayern de Munique. Flamengo sem rumo e ainda perdeu Pulgar no fim do primeiro tempo. Alan entrou. Mais tarde, após exame num hospital, o clube informou que o chileno fraturou o 5º metatarso do pé direito. O Flamengo voltou do intervalo intenso. Parecia mais equilibrado e ganhou sobrevida. Arrascaeta cruzou e Olise colocou a mão na bola. Jorginho contra Neuer. Cobrança perfeita. Para incendiar o estádio, para reforçar a crença dos rubro-negros, Felipe Luiz lançou Bruno Henrique no lugar de Arrasca. No lindo lançamento de Jorginho, o atacante chutou para fora. Não era o melhor dia da equipe de Felipe Luiz. Em outro erro de saída de bola, Luiz Araújo tentou driblar mais do que podia. Kimmich achou Kane, que raramente perdoa. Se repete o roteiro. Numa bola perdida, desnecessária. E o poder de reação havia chegado ao limite. Foi apenas a 4ª derrota em 51 jogos sob o comando do Felipe Luiz. Certamente a mais dolorosa contra o adversário mais difícil que o Flamengo enfrentou nos últimos 9 meses. Vem aí um semestre inteiro e muito a disputar. Nossa ambição não muda, ao contrário. Acho que a nossa ambição agora realmente aumentou. A ambição aumentou por títulos, por vitórias, por fazer excelentes partidas. Bayern de Munique em Miami, que começou de forma aterrorizante para o Flamengo. Um gol contra de Pulgar abriu o marcador. Em seguida, uma bola perdida por Arrascaeta virou um preciso chute de Harry Kane. Em menos de 10 minutos, 2-0. Depois do choque, veio o futebol. E o Flamengo conseguiu jogar como gosta Felipe Luiz. Luiz Araújo exigiu de Neuer um milagre. O Flamengo foi chegando. E esse chute aí do Gerson, nem se tivessem 3 Neuers lá no gol. Um golaço, 2-1. E estádio pegando fogo, com 60 mil pessoas em Miami.
Em uma bola afastada por Luiz Araújo, Goretzka teve toda a liberdade do mundo para fazer o terceiro. O segundo tempo começou com o Flamengo animado e corajoso. De pênalti, Jorginho diminuiu o placar. Bruno Henrique, que tinha entrado no lugar de um apagado Arrascaeta, teve uma chance de ouro. Mas, de novo, a pressão do Bayern na frente deu certo. Laimer aproveitou o erro de Luiz Araújo, Kimmich encontrou Kane dentro da área e 4-2. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. O preço de querer sair jogando desde trás custou caro para o Flamengo, mas nada que tenha gerado arrependimentos. Acredito que a gente vem falando que vem acreditando num trabalho, né? E agora a gente tá falando que foi kamikaze porque aconteceram os episódios favoráveis para eles. Mas e se tivesse abrido o campo, como algumas vezes abriram, né? Talvez a gente não estivesse fazendo esse discurso aqui. Tem algumas coisas para melhorar, sim, mas deixando bem claro que eu estou totalmente orgulhoso pela nossa equipe. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. Aproveitamos muito bem as chances. Sinto que quando estamos no nosso melhor, podemos derrotar qualquer adversário. Estamos ansiosos para o desafio contra o PSG e vamos tentar vencer a competição. Agora é olhar pra frente, porque o Flamengo está vivíssimo na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Tudo que a gente absorveu nesses jogos, nesses dias, vai servir para o nosso futuro. Então, tenho certeza que o Flamengo sai daqui mais forte. Antes daquela análise completa da partida, se teve alguém aqui no programa que se transformou em rubro-negro nos últimos dias, apoiou o Mengão, foi o Cicinho, mas acabou o sonho, Cicinho. Acabou o sonho do Mengão, né? Acabou o sonho do Mengão. Mas assim, o Flamengo tira muitas lições disso daí. E eu continuo achando que individualmente o Flamengo poderia ter feito um jogo bem melhor do que fez ontem contra o Bayern de Munique. Individualmente a equipe do Flamengo, se pegando jogador por jogador, a qualidade é muito alta. Eu vi o Wesley teve algumas falhas, algumas deficiências nessa competição, mas ontem deu para ver também o quanto ele é veloz, né, ganhando na corrida dos caras. Então, assim, é um Flamengo que tem muitos pontos positivos, outros jogadores, o Pulgar não fez um grande jogo, e você errar contra time europeu, que é um time muito bem posicionado, eles jogam ali como um robô, né? O treinador pede algo, eles fazem. Na organização tática. Na organização tá. Então você pega um futebol brasileiro que é acostumado ao improviso, então muitas bolas perdidas na entrada da área, então o Flamengo perdeu exatamente por essas deficiências. Vai tirar muitas lições disso. Dito isso, aquele presentinho pra você, Cicinho, agora. O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão. Pra cima deles, Flamengo! Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo foi indigesto enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum, na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Perdeu pro rebaixado, você sabe nada, empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém deu. Cicinho, pra você, aquele bom dia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Taca. No gol.
No gol, Ronaldão. Eita. Ninguém falar o nome. E Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento. O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer, meu Deus, não. Rossi. Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa, cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro, tratou com o Celtic ontem. Eu acho que ninguém... Eu vou de Pedro. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara é geludo, viu, cara? É Pedro. Acabamos, vamos ver se já temos esse resultado. 7-5 para o Flamengo. O gol do Pedro, 2 para o Flamengo e 1 para o Bayern. 2-0 Flamengo. Sim. Perdeu pro Remarchado sem sombra nas mãos. 3-2 Flamengo. Vai começar. O Linho. Tio Chapela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do Marcelo longe. Todo mundo sentando no colinho de longe. É o meu negão que desplaceja europeu. Pode vir, não pegou. Tratou com o Celtic ontem. Eu acho que ninguém... Valeu. Eu errei, mas falei 2-0 Bayern, né? Eu coloquei 2-0. Agora, gente, qualquer time brasileiro tem menos investimentos. A gente sabe que a Champions League é o campeonato mais forte depois de uma Copa do Mundo. Então, todo mundo que vai acompanhar uma partida entre um brasileiro e um europeu entende que é uma distância. E se um brasileiro vence como fez o Botafogo diante do PSG, é façanha, é feito, é algo histórico para ser muito valorizado. O Bayern de Munique, nos primeiros 10 minutos, aplicou o contraveneno, não deixou o Flamengo jogar, marcação sob pressão alta, faz 2 gols rapidamente, deixa o Flamengo num colapso psicológico e também técnico. É uma pena. E depois o jogo teve as consequências. Aí foi sempre sendo favorável aos alemães. E o que jogou esse Harry Kane do Dracena, ele arrebentou com a partida. Além de, Renato, tem um cara inteligente. Ele não fica preso ali entre os zagueiros. Ele sai ali atrás dos volantes. Ele cria espaço. Ele arma o time. Ele finaliza. Ele é um cara, pô... Não, mas você vê, o cara deu um carrinho ali, né, acabando o jogo. Eu disse assim, a gente tem que reconhecer, o cara é bom. De repente o cara não ganhava título, mas o cara, até ontem... O Tottenham era sempre um time médio e um time que não era o melhor de todos. E ele ficou 19 anos lá. Aí saiu e foi campeão, né? Entendeu? Pode sair, daqui a pouco não sabemos o que vai acontecer ainda. As chances estão aí. Não, e a questão que você falou, Renato, que quando joga um europeu brasileiro, é claro que a gente torce para o brasileiro. Até porque, independente de rivalidade ou não, a gente, quer bater os europeus. Então a gente analisava ontem, né, a gente comparando jogador com jogador, mas aquela expectativa que os jogadores pudessem mostrar dentro do campo. E ontem o Flamengo realmente não conseguiu jogar, o Bayern conseguiu aquela marcação-pressão, fez 2-0, Renato. E quando eles tomam 2-1, parece, agora eu vou ligar meu modo on. Vai lá, 3-1. Aí o Flamengo vai, pênalti, 3-2. Agora eu vou ligar meu modo on de novo, 4-2. Então, na minha opinião, o Bayern, quando ele quis jogar, ele fez com que todo mundo aqui imaginava. Deu muito espetáculo e ganhou de uma forma assim... Sem... Jovens, duelos táticos, cada um teve suas escolhas. O Bayern tropeçou diante do Benfica, mas conseguiu fazer uma partida ontem primorosa, uma partida digna de aplausos, muito inteligente, de fechar espaços, de conter o Flamengo, de atacar no momento certo. Tanto que os caras terminaram o jogo com câimbras, Ronaldão. Realmente vocês falaram aqui, o esquema tático dos europeus é totalmente diferente do nosso, a verdade é essa. A disciplina também, a forma de jogar, a gente vê que eles são programados para fazer aquilo, independente do resultado, do calor. Eles colocaram uma linha de frente para pressionar o time do Flamengo, fizeram o resultado, seguraram um pouco mais devido ao calor, e eles têm essas peças para isso. A gente falou aqui, eu até falei que o Harry Kane era um fruto
da imprensa, mas é um fruto que joga ali na frente da zaga. 41 gols na temporada, 41. E não refuga. Agora o Rossi também quer adivinhar do meio da rua. No meio da rua não se adivinha, irmão. Espera a bola passar. Muita gente na frente dele, mas ele quis adivinhar, deu uma passada e tomou o gol no canto dele, que era um momento dificílimo ali da partida, onde o próprio conseguiu fazer um gol o Flamengo e dali começou a ter pressionar. Um goleiro não pode tomar um gol daquela distância, no meio da rua. Ainda mais num campeonato como esse. Então são erros que podem ser corrigidos, mas a verdade, eu vou dizer pra vocês aqui, a única verdade que eu vi aí, Felipe Luiz está no time errado, ele vai embora. Já ele vai embora, que a cabeça dele para pensar e colocar o time dele é impressionante. Agora, o time não correspondeu. Sentiu o adversário e sentiu o calor também. Mas para sair do Flamengo tem que ser um time com mais condições financeiras e técnicas, porque hoje ele até falou do orgulho, e realmente o Flamengo é um timaço, mas pegou outro gigante pela frente e aí não conseguiu se organizar em campo, porque teve oportunidades, se aproximou, mas nunca chegou no Bayern de Munique. A gente vai falar mais sobre essa partida, mais detalhes, em 10 minutos, 2-0, aí fica difícil para qualquer um, até para o Flamengo, né?